Olá, meu nome é Mirielle, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas e hoje vou trazer um assunto que vocês pedem demais: as pedras. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Essa vai ser uma série de 10 vídeos que eu vou trazer falando um pouquinho sobre as pedras, né? Sobre os cristais, as rochas, as gemas naturais. E eles têm um intuito principalmente de diferenciá-las, apresentar para vocês as características de cada uma delas, o nome e um pouquinho dos propósitos, né, das funções que elas trazem por si só. Esse primeiro vídeo introdutório eu vou falar um pouquinho de como elas são formadas e um pouquinho a respeito dessa função que elas têm por si só, né? Então, eu não sou geóloga, não sou uma especialista no tema rochas para trazer para vocês coisas muito técnicas. O que eu posso trazer e que eu fui criando ao longo do tempo aí enquanto eu preparava os japamalas é essa diferenciação. Então, por exemplo, quando alguém quer um japamala de obsidiana, eu precisei entender muito bem qual é a diferença de uma obsidiana para uma ônix, por exemplo, duas pedras que a gente encontra numa tonalidade muito parecida e que às vezes a diferença entre elas é muito sutil. Então eu comecei a entender essas pequenas diferenças para poder trazer para vocês justamente a pedra que vocês querem, com aquele propósito, né? Então, as pedras ou rochas, gente, a primeira coisa que eu gosto de falar sobre elas é que elas são consciências, né? Assim como a gente cultiva plantinhas, como a gente tem os animais em casa que a gente ama, assim são as pedras para mim, né? Elas são serizinhos. As pedras, elas são formadas lá no centro da Terra, muito próximo do centro da Terra, né? Porque elas são sedimentos, cristais, minerais que muitas vezes vêm da água e que vão se solidificando, sofrendo pressão da terra, resfriamento. Então elas passam por um processo de anos e anos para se formar, né? Elas têm três tipos diferentes de maneiras de se formar enquanto pedra, né? As rochas, elas se formam ou por sedimentação, que são as rochas sedimentares, ou magmáticas, ou ígneas, né? São a mesma coisa, que é lava vulcânica, ou magma, né? Que vem lá do centro da Terra, ou por metamorfose, que são as metamórficas. Então, as sedimentares, elas são formadas por erosão, né? Então, ou areia, ou bate lá um vento na pedra, leva um pedacinho minúsculo para algum lugar e esse pedacinho vai se sedimentando uma sobre a outra e essa quantidade, essa camada, ela sofre pressão, diferença de temperatura por anos e anos e forma uma rocha. As magmáticas são as pedras que são formadas por magma. Então, aquela sopa quente que tem no centro da Terra, né, que fica em ebulição o tempo todo, a gente mora basicamente em cima de uma panela de pressão, tá? Novidade pra vocês, ou não. E aí, esse magma, ele precisa sair, então é quando ocorrem as erupções vulcânicas. Algumas delas são formadas quando essa lava sai, né, e resfria. Outras por pequenos escapes para partes mais superficiais da Terra, né, das camadas da Terra, porque a nossa Terra tem uma camada relativamente espessa até chegar na superfície. Então, em algum ponto dessa camada tem ali uma quantidade de magma que vai sofrer pressão, que vai sofrer mudanças de temperatura, uma série de coisas e vai se formar uma rocha. E a última é a metamórfica, ou seja, é uma estrutura que já é de algum sedimento ou de algum cristal, algum mineral, e ela vai se modificando com o tempo. Então ela tem um nome, ela já tem uma formação e ela vai se transformando em outra coisa. Gente, básico do básico falando. Geólogos que estejam me assistindo, por favor, deixem seus comentários, digam se eu falei alguma bobagem, mas dentro das pesquisas que eu fiz, isso é bem básico, assim, né, das formações delas. Então, o que eu venho falar pra vocês é que elas são seres muito antigos, né? Uma rocha, uma pedra como essa daqui, por exemplo, né? Ela leva milhares de anos para se formar, porque pensa esse processo que eu descrevi básico para vocês. Imagina quanto tempo para, sei lá, uma areinha se transformar numa pedra, uma rocha, uma coisa tão junta, tão concentrada como isso daqui, né? Tão específica, né? Ela tem uma cor específica, ela tem uma formação.
E cada uma delas se forma de uma maneira. Então esses cristais, eles vão se formando, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do gelo, né? Se você pega, por exemplo, um floco de neve e olha no microscópio, ele parece uma rosácea, né? Então aquilo é um cristal de gelo. Mas existem cristais, por exemplo, de minerais, sais, né? Que vem da água, por exemplo. A água tem sais minerais, quando a gente não enxerga, mas tá cheio de sais lá. Então, esses sais, esses minerais, eles vão se solidificando, se concentrando e eles vão formando um desenho em torno deles mesmos, né? E vão aumentando e vão se concentrando e se transformando nas rochas. Cada uma delas, a partir dessa formação, vai ter uma identidade específica. Então isso que é muito legal. Então, por exemplo, o fato de essa aqui ser uma sodalita faz com que ela tenha uma formação específica, uma história específica. Algo em comum com todas as outras sodalitas que a gente vai encontrar no mundo, né? Então, isso é muito legal. Elas têm cada uma identidade. E elas trazem também uma história com elas. Porque elas se formaram dessa maneira porque algo aconteceu com elas muito especial. Elas sofreram pressão, elas sofreram temperaturas, elas sofreram transformações químicas das partículas delas, né? Então elas têm essa história, elas são consciência, elas são serizinhos da Terra, né? Naturais. E isso é muito lindo, porque essa identidade as caracteriza e traz as propriedades com elas. Então, uma sodalita, que alguém muito estudioso vai poder dizer o que tem exatamente na sodalita que faz ela ser uma sodalita, tem esses elementos XYZ formado dessa maneira que vai fazer com que ela tenha tais propósitos para nós, né? Já um jaspe, por exemplo, que é essa vermelhinha aqui, tem uma jaspe vermelha, vai ter uma outra história, uma outra formação, uma outra composição que vai fazer com que ela seja assim, nessa cor, com essa textura, com essa temperatura, com essa tonalidade, né? Então, assim vai. Quando a gente vai escolher uma pedra, e eu vou tratar, gente, principalmente das pedras mais comerciáveis, tá? Existem muitos tipos de pedras e muitas delas são raras de encontrar, principalmente em contas, para fazer os japamalas. Então, eu vou tratar basicamente dessas que a gente consegue encontrar em forma de continhas, né? Que são roladas, que são em forma de bolinha e que tem um furinho, para se transformar em contas dos japamalas, certo? E vim trazer aqui para vocês também uma dica. Então a dica é do livro, esse livro aqui eu ganhei da minha mãezinha querida, que me ensinou a paixão pelas coisas naturais, pela intuição, pelos seres da natureza, que é a Bíblia dos Cristais, tá? Essa Bíblia dos Cristais é onde eu faço a maioria das minhas pesquisas quando vocês me perguntam qual é o tipo de pedra melhor para curar alguma coisa que eu estou sentindo, qual é uma pedra legal para fazer um japamala que busca autoconfiança. Então eu me baseio muito nesse livro aqui, então fica a dica para vocês. Eu não sei se existe em meio digital, né, se ele já tem em PDF, mas de qualquer forma fica a dica, se vocês quiserem adquirir, é só dar um Google que provavelmente vai aparecer os locais que vocês podem adquiri-lo, inclusive talvez se tiver em PDF, tá? Então, por exemplo, nesse livro aqui tem muitos cristais e muitos deles a gente não encontra em forma de contas para fazer japamala. Outros, muitos, encontra sim, tá? Então, gente, como escolher a pedra para fazer seu japamala? Esse é o vídeo introdutório da série de 10 que eu vou fazer. Fazer esse panorama sobre essas bichinhas lindas que nós somos apaixonadas, tá bom? Então, gente, como escolher a pedra? Você pode escolher a pedra de uma maneira muito intuitiva, e esse canal é para isso, tá, gente? É para vocês usarem a intuição, para empoderá-los a fazer suas próprias escolhas, inclusive e principalmente para coisas que vão ser do seu uso, né? Do seu japamala. Então, vocês precisam levar muito em consideração a intuição, aquilo que chama vocês. Por exemplo, muito provavelmente vocês vão ter uma favorita, vocês vão olhar e vão gostar mais de uma do que de outra, ou naquele dia aquela vai te chamar um pouco mais, né? Então, deem uma olhada, né, na internet, vocês encontram imagens e esses vídeos vão ser até bastante para isso, para vocês conhecerem a carinha delas, né? Então, sintam um pouquinho, olhem para elas, vejam o que elas falam para vocês. As pedras,
são como amigas, né? A gente tem aí uma diversidade de amigas, cada uma de um jeito, né? Umas um pouco mais chiques, que adoram o brilho, outras mais basiquinhas, mais bem porretas, né? Outras que a gente adora se encontrar para dar gargalhada, para rir. Outras não, às vezes a gente sabe que a gente vai encontrar que nem vai rolar risada muitas vezes, mas que vai ser um papo super profundo, super filosófico, mas naquele dia você quer encontrar aquela amiga porque é isso que você quer. Então, depende, né? Elas são todas nossas amigas, a gente ama todas, mas o que você quer para hoje, para o encontro de hoje, né? Você quer introspecção? Você quer papo reto? Você quer aquela amiga que vai falar assim pra você, vai lá, amiga, você consegue, que vai te dar aquela autoconfiança, aquele amor próprio, que você vai falar assim, ai, gente, que bom conversar com essa amiga, eu tô me sentindo bem mais empoderada, né? Então, elas são amiguinhas nossas. E aí a gente vai conversar com cada uma delas, dependendo do que a gente tá querendo manifestar aí, né, esse propósito. Então, muita gente, por exemplo, me pergunta em relação à cura. Ah, qual que é boa pra cura? Gente, todas elas são boas pra cura. Imagina, um ser do centro que vem do centro da Terra, formado pela Terra, 100% natural e orgânico, né? Você acha que não vai te curar? Claro que vai. Só de você ter essa conexão com elas já é uma terapia, né? Outra coisa que pode chamar a atenção em vocês para as pedras são as cores, né? Existe uma ciência até que chama cromoterapia, uma terapia com cores, né? Ou seja, as cores, elas por si só, elas têm uma vibração de onda quando a gente enxerga aquilo. E existe um estudo sobre isso. Quando a gente olha, por exemplo, para algo amarelo, vermelho, dá fome, dá apetite, né? Quando a gente olha para uma coisa azul, dá mais calma, é mais relaxamento. Então, só isso, olhar para elas e perceber a cor, já vai trazer algo sobre essa pedra para vocês. Quando a gente olha elas em estado natural, digamos assim, né? Porque a maioria aqui também já passou por algum processo, por exemplo, de rolamento. Então, tem umas aqui que já não são rústicas, totalmente rústicas, como foi encontrado na natureza. Ela já é rolada, né? Uma pedra rolada é uma pedra dessa forma aqui, ó. Que já foi... Ela já passou por um processo que a gente consegue ver o brilho, a cor, de uma maneira muito mais óbvia, né? Outra, por exemplo, como essa aqui já é mais rústica. Ela já tá mais polida um pouco, ou melhor, essa daqui é polida, tá? Desculpa, gente. Essa é a polida, mas não é rolada. Rolada ela fica redondinha. Então, ela é polida, tá vendo? Essa aqui já não foi polida. Então, ela é bem rústica, né? A pedrinha que a gente encontra lá na cachoeira, no fundo do rio, né? Não tenho... Aqui, eu tenho uma rolada aqui no meu diapomala. Então, essa ágata aqui, ó, é uma ágata rolada em forma de conta, ó, que serviu para ser um meru aqui desse diapomala, né? Ela tem uma mancha linda que parece um continente aqui. Então, essa daqui, por exemplo, ela já é mais bruta, tá vendo? Ela tá bem cortada, ela foi cortada, assim, fatiada, mas não tá lisinha, tá vendo? Essa aqui também bruta, ó, um cristal bruto, tá vendo? Muito legal essa aqui de mostrar porque ela tá bruta e eu tenho um cristal polido para mostrar a diferença, ó. Bruto, polido, cristal de quartzo, bem transparente, e esse aqui, ó, você quase não vê a transparência e o brilho. Aqui vê bem melhor a transparência e o brilho, tá? Então, elas têm essas características e elas têm esses propósitos, tá? Então, o que eu vou fazer com a série de vídeos? Cada vídeo vai falar um pouquinho de uma pedra ou comparar alguma pedra e na descrição do vídeo eu vou deixar o propósito, porque eu vou me basear nesse livro aqui e vou fazer um breve resuminho, porque a parte da pedra tem um texto corrido bem extenso, assim, bem com bastante definição. Então, eu vou pegar um trecho, tipo, o principal da pedra para vocês saberem o propósito e vou colocar na descrição sobre a pedra, tá bom? Na descrição do vídeo. Então, gente, para esse vídeo é isso. Se você ficou ainda com alguma dúvida a respeito das pedras, deixe nos comentários. Se você curtiu o vídeo, compartilha, deixa o seu like para ajudar nosso canal a crescer e
fique ligado porque vem aí uma série de vídeos a respeito das pedras e a primeira delas vai ser ônix e obsidiana. Como diferenciar uma ônix de uma obsidiana, que parece a mesma coisa, tá bom? Então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Antes do beijo final, não deixa de conhecer meu canal lá no Instagram, também tem um canalzinho lá, uma página no Instagram, onde eu coloco lá todos os japamalas que eu faço, coloco algum conteúdo que eu não coloco aqui também, de mensagens, fotografias fofinhas, para vocês olharem, conhecerem um pouco do meu trabalho e é um canal pra gente se comunicar também, tá bom? Um beijo grande agora sim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!